Eu enterrei os meus pais vivos no jardim da casa onde me transformaram em escrava. Não com terra, mas com mentiras tão pesadas que eles sufocaram devagar, dia após dia, até que o silêncio os consumiu. E quando o último suspiro escapou dos lábios do meu pai, sussurrei: agora, quem limpa a porcaria que deixaram para trás? A vingança não é um grito, é um sussurro que ecoa por décadas, como o fado que se infiltra nas paredes de Alfama. Aos 6 anos, enquanto as outras crianças corriam atrás de bolas de couro no chiado, eu esfregava o chão de joelhos, as mãos enrugadas antes do tempo por sabão e humilhação. Os meus pais não me viam como filha, eu era a ama grátis, a sombra que mantinha a casa imaculada para que eles pudessem fingir ser o que não eram, uma família respeitável em Lisboa. Mas espere, porque o pior veio depois. 32.000 euros, o suor de anos de noites mal dormidas como empregada de mesa no bairro alto, evaporados num piscar de olhos. Eles roubaram tudo, e pior, tentaram acorrentar-me com o seu controle doentio, como se eu fosse uma marioneta cujos fios eles teimavam em puxar até à exaustão. O sol de Lisboa entrava pela janela da cozinha como uma lâmina afiada, cortando o ar carregado de cheiro a bacalhau cozido e detergente barato. Eu tinha 6 anos, mas as minhas mãos já conheciam o peso de um esfregão melhor do que o de uma boneca. Marta, limpa isso antes que a tua mãe chegue, dizia o meu pai, a voz rouca de cigarros e promessas vazias, enquanto se afundava no sofá com o jornal desportivo aberto na página dos resultados do Benfica. Ele nem olhava para mim, para ele, eu era parte do mobiliário, uma extensão da casa que limpava a si própria. A minha mãe era o veneno doce que adoçava a podridão. Ela chegava do trabalho na fábrica de conservas no Cais do Sodré, com as unhas roídas e o cabelo preso num coque que gritava fadiga, e em vez de me abraçar, atirava a mala para o chão e apontava para as poças invisíveis. Vê se há uma mancha, Marta. Não quero que os vizinhos pensem que somos porcos. Os vizinhos, sempre eles, o tribunal invisível de Alfama, onde cada porta entreaberta era um olho julgado. Eu engolia as lágrimas salgadas, mais amargas que o vinho de mesa que eles bebiam aos domingos, e mergulhava o pano no balde, esfregando até a pele dos joelhos ficar vermelha contra o azulejo frio. Naqueles dias, eu sonhava com o Tejo. Imaginava-me saltar da ponte 25 de Abril, não para morrer, mas para nadar até à liberdade das praias de Cascais, onde as ondas lambiam a areia sem cobrar aluguer. Mas a realidade era um ciclo vicioso, escola pela manhã, lições feitas às escondidas enquanto o almoço fervia, tarde de limpezas, noites de lavar roupa à mão no tanque do quintal, onde as minhocas se contorciam como os meus pensamentos. É para te ensinar responsabilidade, justificava a minha mãe, os olhos frios como o mármore das igrejas que frequentávamos aos domingos para pousar de santos. Responsabilidade. Era escravidão embrulhada em lições de moral católica, servida com pão e azeitonas. Os anos passaram como o elétrico 28 subindo a colina, rangendo e parando em curvas traiçoeiras. Aos 10, eu já cozinhava para 3, memorizando receitas de cataplana e pastéis de nata que nunca provava inteiros, o meu pedaço era sempre o mais queimado, o resto para eles. Aos 12, comecei a trabalhar aos fins de semana no café da esquina, o aroma de galão e rissóis misturando-se ao suor da escola. Entregava cada escudo ganho na mão calejada do meu pai, que o guardava na lata de biscoitos no armário alto, trancado com uma chave que balançava no seu pescoço como um crucifixo invertido. Para o teu futuro, mentia ele, enquanto comprava mais uma garrafa de aguardente para afogar as dívidas do jogo no casino de Estoril. Eu sentia o controle deles como uma rede de aranha, fina mas inescapável. Nada de amigos, meninas decentes não andam na rua com essa malta, nada de saídas, quem limpa a casa se tu fores brincar, nada de sonhos, universidade. Com quê? Com o ar que respiras. Eles moldavam-me à sua imagem, subserviente, invisível, uma filha que existia para preencher as lacunas da vida deles. Mas no fundo do meu peito, algo fervia, um caldo grosso de raiva que eu guardava como um segredo, cozinhando devagar no fogo lento da humilhação. Aos 18, fugi pela primeira vez. Roubei 20 euros da lata, o suficiente para um bilhete de comboio para o Porto, e parti ao amanhecer, o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa. Mas o controlo era mais profundo que eu pensava, eles ligaram para a polícia, choramingando sobre a filha rebelde, e eu fui arrastada de volta num dia chuvoso de outono, as ruas de Lisboa escorregadias como as mentiras deles. Nunca mais, jurou meu pai, os olhos injetados de fúria, enquanto me trancava no quarto por uma semana, com pão e água como penitência bíblica. Naquela escuridão, eu jurei, um dia, eles pagariam. Não com punhos, mas com a arma mais letal,
a verdade que eu enterraria neles como raízes de uma oliveira centenária. Agora, aos 32, olhando para trás da janela do meu apartamento alugado no Bairro Alto, vejo que a infância não me quebrou, forjou-me. Cada esfregão era uma lição de paciência, cada roubo uma semente de vingança. Eles pensavam que me controlavam, mas eu aprendi a manipular as sombras, a esperar o momento em que o sol de Lisboa revelasse as rachaduras na fachada deles. E esse momento chegou, não com trovões, mas com o sussurro de um cheque falsificado e um testamento que eu redigi na minha mente, palavra por palavra. O emprego no restaurante veio como um bálsamo amargo. Aos 20, com um curso técnico de turismo enfiado na mochila como um troféu roubado, entrei no mundo dos turistas alemães e ingleses que invadiam o Rossio com câmaras e sotaques grossos. Servia pratos de sardinha assada e copos de vinho verde, sorrindo através da exaustão, enquanto o meu salário, agora em euros, graças ao milagre da moeda única, pingava gota a gota na minha conta bancária secreta. Uma conta que eles não conheciam, aberta num balcão do Millennium BCP com o coração na boca, como se fosse um ato de traição. Eles continuavam a sugar-me. Marta, vem ao fim de semana ajudar na casa, ligava à minha mãe, a voz melosa como mel de rosmaninho misturado com vinagre. Eu ia, claro, o controlo era uma corrente invisível, puxada por culpa e medo. Limpava a casa de Alfama, agora mais decadente com o tempo, azulejos lascados, paredes mofadas pelo sal do Tejo, enquanto eles contavam histórias de dificuldades financeiras. O meu pai, reformado precocemente por uma coluna dobrada no trabalho da construção, passava os dias no café da esquina, jogando dominós e resmungando sobre o governo socialista que roubava aos pobres para dar aos preguiçosos. Ironia que eu engolia como um espinho. Mas o roubo veio como um furacão inesperado. Aos 25, após 5 anos de turnos duplos, juntei 32.000 euros. Não era riqueza, era a minha armadura, o fundo para um curso de gestão hoteleira em Coimbra, o bilhete para uma vida longe das sombras deles. Guardei tudo num depósito a prazo no banco, o papelinho do contrato dobrado na carteira como um mapa do tesouro. Então, o telefonema: Marta, precisamos de ajuda. O teu pai está doente, dívidas do hospital. Mentirosa que ela era, com a voz trêmula de crocodilo. Fui a Alfama num táxi que cheirava a tabaco rançoso, o coração apertado como um novelo de lã. Encontrei-os na cozinha, o meu pai curvado sobre a mesa com uma tosse que ecoava como um sino rachado. Assina isto, filha, disse ele, empurrando papéis que eu mal li na pressa da compaixão. Era uma procuração, um poder que lhes dava acesso à minha conta. Assinei, tola, acreditando no laço de sangue que eles tanto invocavam nas missas de domingo. 2 dias depois, o banco ligou. Senhora Marta, o seu depósito foi transferido. Transferido. Para onde? Para uma conta em nome dos meus pais, evaporado como névoa matinal no Tejo. 32.000 euros, o suor das minhas noites, os sonhos de Coimbra, tudo sugado como se eu fosse uma laranja espremida. Corri para Alfama, batendo na porta com punhos que doíam mais que o coração. Onde está o dinheiro? Gritei, a voz rouca de fado não cantado. Eles negaram, claro. O meu pai, com olhos de cão bastardo, murmurou: foi para o teu bem, para pagar as contas da família. A minha mãe chorava, lágrimas falsas como as rendas das saias dela: tu és nossa filha, Marta. Não podes ser egoísta. Egoísta? Eu, que limpava a merda deles desde os 6 anos. A raiva subiu como baile, mas eu engoli, sabendo que o confronto direto era uma armadilha. Em vez disso, comecei a tecer a minha teia. Voltei ao trabalho, mas agora com olhos de falcão. Pesquisei noites adentro na biblioteca municipal, devorando livros de direito e psicologia, como manipular mentes, como enterrar verdades sem deixar vestígios. Aprendi que o controle deles era frágil, construído em areia movediça de segredos, o jogo do meu pai no Estoril, as amantes da minha mãe nos anos 80, as dívidas que devoravam o que restava da herança dos avós. Eu gravei conversas, anotei datas, construí um dossiê como um detetive de novela negra portuguesa. Aos 27, casei-me com João, um cozinheiro do restaurante com mãos fortes e riso fácil, que me via como eu era, não uma ama, mas uma mulher com fogo nos olhos. Ele não sabia dos detalhes, mas sentia as cicatrizes. Deixa-os, Marta, dizia ele, abraçando-me na cama apertada do nosso apartamento em Alcântara. Mas eu não podia. O roubo não era só dinheiro, era a última tentativa de me acorrentar,
de me lembrar que eu era propriedade deles. Então, planeei o primeiro golpe sutil. Liguei para eles, fingindo reconciliação. Venham jantar, pais. Vamos esquecer o passado. Eles vieram, lambendo os beiços para o cozido à portuguesa que preparei, o meu primeiro ato de veneno disfarçado de hospitalidade. Enquanto comiam, eu gravei as confissões. Sim, usámos o dinheiro para as dívidas, admitiu o meu pai entre garfadas. Mas era preciso, Marta. Tu deves-nos tudo. Devia. O riso que engoli era amargo como ginginha. Com o áudio no telemóvel, fui ao notário. Não processei-os, isso seria rápido demais, misericordioso. Em vez disso, usei-o para chantagear pequenos favores, dinheiro mensal, para a família, visitas forçadas onde eu os bombardeava com memórias, forçando-os a reviver o inferno que me infligiram. Lembram-se de mim aos 6, de joelhos no chão, perguntava eu, sorrindo como a Virgem Maria na procissão de Nossa Senhora da Saúde. Eles coravam, gaguejavam, o controle invertendo-se devagar. Mas a verdadeira vingança era psicológica, um bisturi afiado no tecido da mente. Eu iniciei-os aos segredos, enviei cartas anónimas aos vizinhos sobre as dívidas do meu pai, sussurros no café sobre as infidelidades da minha mãe. Alfama, com as suas línguas afiadas como facas de cozinha, devorou-os. De repente, eles eram os párias, as portas que se fechavam, os olhares de Sujelai na missa. Quem fez isto? Choramingava a minha mãe ao telefone, e eu respondia com falsa compaixão: o karma, mãe. Todos colhemos o que semeamos. João descobriu aos poucos, e em vez de horror, viu justiça. Tu és mais forte que o aço do aqueduto, disse ele uma noite, enquanto o Tejo brilhava lá embaixo. Sim, eu era. E o aço corta fundo quando afiado com paciência. O controle deles não parou com o dinheiro, era uma hidra, cortando uma cabeça e crescendo duas. Aos 29, quando engravidei de Ana, a nossa filha, eles farjaram fraqueza. Temos de ajudar, declarou a minha mãe, mudando-se para o nosso apartamento sem convite, as malas cheias de roupas poídas e julgamentos velados. Uma criança precisa de avós de verdade, não de uma mãe que trabalha como louca. João rosnou, mas eu calei-o, deixa. É o meu jogo. Ela instalou-se como uma sanguessuga, criticando cada fralda trocada, cada mamada noturna. No meu tempo, fazíamos assim, dizia, os olhos fixos em mim como ganchos. O meu pai seguia, trazendo garrafas de vinho do Douro que bebia sozinho, contando histórias distorcidas da minha infância. A Marta era tão obediente, uma bênção. Obediente. Eu fervia por dentro, mas sorria, servindo-lhe o copo como outrora servia o esfregão. Ana nasceu num junho quente de 2018, o choro dela ecoando como um hino de liberdade no Hospital de São João. Segurei-a nos braços, o cheiro de talco e leite novo lavando as máculas do passado. Mas eles já tramavam, precisamos de um testamento conjunto, sugeriu o meu pai uma semana depois, os papéis na mão como serpentes. Para proteger a neta, claro. Proteger. Era o controle final, uma teia para enredar Ana na mesma escravidão. Recusei, mas eles insistiram, visitas diárias tornando-se invasões. A minha mãe limpava a casa, o meu território, rearrumando tudo com toques possessivos, escondendo chaves, mudando horários. É para te ajudar, Marta. Tu não aguentas sozinha. Sozinha. Eu aguentara-os por décadas. A raiva crescia, um vulcão adormecido sob a calçada portuguesa, pronto a erupcionar. Então, contra-ataquei com sutileza. Comecei a gravar as intrusões, o meu pai bebendo escondido, a voz pastosa a queixar-se de a ingrata que nos deve tudo, a minha mãe sussurrando para Ana no berço, um dia, vais entender como a tua mãe é egoísta. Editei os áudios num laptop emprestado, criando uma narrativa, não de filha vingativa, mas de avós tóxicos. Enviei cópias para um terapeuta familiar que contactei anonimamente, pedindo conselho sobre envenenamento emocional. O terapeuta respondeu com um plano, limites firmes, mas eu torci-o para a minha vingança. Marquei uma sessão familiar no Centro de Saúde Mental do Chiado, fingindo preocupação. Vamos resolver isto, disse eu, os olhos inocentes. Na sala esterilizada, com cheiro a desinfetante e segredos, o terapeuta abriu o jogo. Os vossos comportamentos passados podem ter traumatizado a Marta. Eles negaram, curados como tomates maduros no mercado da Ribeira. Mas eu tinha as gravações.
Toqueias, o som preenchendo o ar como fumaça de incenso numa igreja. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, os rostos deles desmoronando como fachadas antigas em terremoto. Isto é manipulação, gritou o meu pai, mas o terapeuta abanou a cabeça, é evidência. Saíram derrotados, o controlo rachado pela primeira vez. A partir daí, intensifiquei. Criei perfis falsos nas redes, o Facebook que eles tanto detestavam mas usavam para espionar, e espalhei rumores velados, fotos antigas deles em festas duvidosas do pré-25 de Abril, legendas sobre família com segredos. Alfama, terra de mexericos, inflamou-se. As chamadas pararam, as visitas evaporaram. Eles mandavam mensagens esporádicas, saudades, filha, mas eu respondia com atraso, frias como o vento do Atlântico. João, agora pai dedicado, cozinhava para nós enquanto eu tecia a taia. Estás a libertar-te, disse ele uma noite, Ana dormindo no colo dele. Sim, mas a liberdade tem preço. O meu era enterrar o passado sem misericórdia, forçando-os a confrontar o monstro que criaram. Aos 30, o golpe mestre, descobri o testamento deles, redigido no notário de Belém, deixando tudo, a casa decrépita, os poucos euros, para a família unida. Mas eu infiltrara-me, um advogado amigo, pago com as minhas poupanças recuperadas via um processo discreto por fraude, alterou detalhes sutis. Não roubei, redirecionei. Quando o meu pai adoeceu de verdade, um cancro no pulmão, ironia dos cigarros, o hospital cobrava fortunas. Eu paguei, mas com condições, confissões gravadas, terapias forçadas. Ele cedeu, a voz fraca como folhas secas, desculpa, Marta. Éramos pobres, desesperados. Desculpa. Tarde demais. A minha mãe assistia, olhos vazios, o controle dela agora uma casca oca. Eu via a mente dela quebrar, noites de insônia, chamadas para mim às 3 da manhã, não me deixes sozinha. Sozinha. Bem-vinda ao meu inferno, mãe. Ana crescia livre, correndo no jardim do nosso novo apartamento em Cascais, as ondas como canção de ninar. Eu contava-lhe histórias de fadas guerreiras, não de princesas salvas. E no silêncio das noites, planeava o fim, não morte, mas obliteração emocional, o vazio que eles me infligiram multiplicado por 10. O cancro do meu pai era um aliado improvável, um carrasco lento que devorava a carne dele como a culpa devorava a alma. Instalámo-nos na casa de Alfama por cuidado familiar, mas era o meu palco. Eu cozinhava sopas de poente, infundidas com ervas que mascaravam o amargor das minhas palavras. Lembras-te de me obrigares a limpar o vômito teu após as bebedeiras? Perguntava eu casualmente, enquanto mexia a colher. Ele virava o rosto para a parede, o tejo lá fora indiferente. A minha mãe tornara-se uma sombra, vagando pelos quartos com um rosário na mão, murmurando ave-marias que soavam como maldições. Deus perdoa, dizia ela, mas os olhos dela imploravam perdão meu. Eu negava, gota a gota. Deus perdoa os arrependidos, mãe. Tu? Ainda tentas controlar, mesmo agora. Ela chorava, e eu limpava as lágrimas, ironia final, a ama revertida. João ficava em Cascais com Ana, confiando no meu plano. Não te percas nisto, Marta, avisava ele por videochamada, o rosto dele enquadrado pela luz do mar. Perder-me? Eu estava a encontrar-me, pedaço por pedaço, no labirinto da vingança. Pesquisei terapias de choque, li sobre traumas intergeracionais em livros de Amália Rodrigues disfarçados de biografias, o fado não era só canto, era catarse. Convidei um psicólogo para sessões em casa, pagas com o que recuperara judicialmente dos 32.000, um processo longo, mas vitorioso, onde o juiz de Lisboa, com bigode grisalho e sotaque alentejano, sentenciou: fraude familiar é o pior veneno. Eles pagaram metade, em prestações humilhantes que eu usava para financiar a destruição deles. Nas sessões, eu dirigia como um maestro. Conte-me sobre a infância da Marta, pedia o psicólogo, e o meu pai gaguejava, expondo as entranhas. Ela era teimosa, precisava de disciplina. Disciplina. Revelava as pancadas escondidas, os gritos que ecoavam nas noites de verão. A minha mãe assentia, depois confessava: eu invejava a liberdade dela, mesmo criança. Inveja. O psicólogo anotava, e eu gravava, construindo um arquivo que um dia vazaria, não para a polícia, mas para a família estendida, os tios em Setúbal que idolatravam os pais perfeitos.
O controle deles desmoronava em camadas. O meu pai, acamado, pedia o jornal, mas eu lia só as notícias ruins, escândalos de corrupção que ecoavam as dívidas dele, histórias de filhos abandonados que espelhavam o meu abandono emocional. Vês? O mundo pune-os egoístas, comentava eu, a voz suave como seda rasgada. Ele tossia, o corpo traindo-o, e eu via o pavor nos olhos, não da morte, mas do julgamento meu. A minha mãe tentou um último pulo, ligou para João, choramingando sobre a filha louca que nos tortura. Ele riu, gravando a chamada. Marta é uma leoa a proteger-os dela, respondeu ele, e desligou. Quando ela me contou, trêmula, eu sorri. Agora sabes como é ser controlada, mãe. Bem-vinda ao clube. Os meses arrastaram-se como o elétrico subindo Santa Apolónia, paragens forçadas em estações de dor. O meu pai emagreceu até aos ossos, o rosto uma caveira coberta de pele pergaminho. Perdão, Marta, sussurrou ele uma noite, a lua cheia iluminando o quarto como um holofote. Eu amo-te. Amor. Ri baixinho, o som como vidro partido. Amor não rouba, pai. Amor não escraviza. Virei-me, deixando com o silêncio, o verdadeiro carrasco. Enterrei-o não com flores, mas com memórias. No funeral modesto na igreja de São Vicente, recitei um fado improvisado sobre pais que semeiam espinhos, os vizinhos cochichando sobre a filha vingativa. A minha mãe, de luto negro, agarrou-me o braço. Não me faças o mesmo. Mas eu já fazia, devagar, inexorável. De volta a Cascais, Ana perguntou, o avô foi para o céu. Abracei-a, o mar rugindo aprovação. Ele foi para onde as ações levam, meu amor. Agora, descansa. Naquela noite, planeei o clímax, um testamento falso que a minha mãe assinaria, cedendo a casa a uma associação de apoio a vítimas de abuso familiar. Ironicamente, a herança deles financiaria a liberdade de outros. O controle final era meu. Eles plantaram sementes de ódio, eu colhi a colheita. Com o meu pai no cemitério de Alto de São João, a minha mãe tornou-se um fantasma na casa vazia de Alfama. Eu visitava-a semanalmente, não por piedade, mas por precisão cirúrgica, cada conversa uma incisão no tecido da sanidade dela. Limpas a casa sozinha agora, mãe? Perguntava eu, sentando-me na cozinha onde outrora me ajoelhava. Ela assentia, as mãos trêmulas no chá de camomila que eu preparava, fraco como as defesas dela. O dossiê crescia, gravações de confissões, e-mails para advogados, até uma carta aberta que publiquei num blog anónimo sobre traumas familiares em Portugal, A Filha Invisível de Lisboa, sem nomes, mas com detalhes que a minha mãe reconheceria como punhais. Ela leu, claro, ligou-me em pânico, és tu. Para com isto, Marta. Ri, a voz ecoando como o sino do mosteiro dos Jerónimos. Não parou quando me roubaste a infância, mãe. Por que parar agora? João e Ana eram o meu farol. Nos fins de semana em Cascais, construíamos castelos de areia no guincho, o vento atlântico varrendo as areias como eu varria os resquícios do passado. Conta-me uma história de heróis, mamã, pedia Ana, os olhos castanhos como os meus, cheios de inocência que eu jurara proteger. Contava de mulheres que transformavam dor em força, como as lavadeiras do Tejo que se revoltavam contra o destino. Mas a vingança consumia-me, um fogo que lambia as bordas da alma. Noites de insônia, sonhando com as mãos pequenas de criança no balde, acordando suada e furiosa. João notava, isto acaba quando quiseres, Marta. Acabar. Não até ela quebrar completamente, até o controle dela se dissolver como açúcar no café. O golpe seguinte foi financeiro, poético. Com o advogado, iniciei um processo por danos emocionais acumulados, usando as gravações como prova. O Tribunal de Família em Lisboa, com paredes de cortiça e juízes cansados, ouviu-me, eles roubaram não só dinheiro, mas a minha autonomia. A minha mãe, representada por um advogado de quinta categoria, gaguejou defesas débeis. O veredito, pensão mensal vitalícia, mais a casa, transferida para mim, com ela como inquilina. Ela mudou-se para um quarto no sótão, o mesmo onde eu me escondia criança. É temporário, menti, enquanto pintava as paredes de branco impiedoso, luz sem misericórdia. Agora, ela limpava sozinha, o esfregão nas mãos envelhecidas e quando o meu passado. Eu visitava, inspecionando, há uma mancha, mãe. Esfrega melhor. Os olhos dela, outrora frios, agora suplicantes,
basta, Marta. Eu errei. Errei. Palavra pequena para o abismo que escavaram em mim. Em vez de perdão, intensifiquei a terapia, sessões semanais onde a forçava a reviver. Descreva o dia em que me fez limpar aos 6. Ela chorava, o psicólogo anotando, e eu absorvia, transformando a dor dela na cura minha. Os vizinhos, outrora aliados deles, agora viravam costas, o bloco fizera o seu trabalho, sussurros sobre a família disfuncional, espalhando-se como fado em noite de espetáculo. Ela isolou-se, o rosário companheiro único, mas eu cortava até isso, doei a igreja local, anônima, com nota, para almas perdidas como a minha mãe. Aos 31, Ana começou a escola em Cascais, o uniforme impecável contrastando com as memórias minhas de escola suja de detergente. João abriu o seu restaurante, Mar e Fado, onde eu servia como gerente, não ama, mas rainha. A vida florescia, mas o vazio da vingança persistia, um buraco que só se enchia com o colapso final dela. Uma noite de tempestade, o Tejo inchado de raiva, ela ligou: "Vem, Marta. Sinto-me morrer." Fui, o trovão como aplauso. Encontrei-a no chão da cozinha, o coração fraco como o controle dela. Em vez de ambulância, sentei-me ao lado, segurando a mão fria. "Lembras-te dos 32.000, mãe? Dos anos de joelhos?" Ela assentiu, lágrimas misturando-se à poça de chá derramado. "Perdão", sussurrou. Deixei-a ali, o tempo como juiz. Horas depois, o silêncio. Enterrei-a ao lado do pai, sem flores, só com o eco das minhas palavras. O controle acabou, o meu reinava. O funeral da minha mãe foi um epílogo cinzento, chuva fina de novembro lavando as ruas de Alfama como lágrimas tardias. Poucos vieram, tios distantes de Setúbal, vizinhos curiosos mas distantes. Eu fiquei de pé junto à campa, o vento salgado do Tejo chicoteando o cabelo, sentindo não alívio imediato, mas uma quietude profunda, como o silêncio após um fado desgarrado. Ana, ao meu lado, apertava a minha mão. "A avó está com o avô agora." Sorri, o primeiro sorriso verdadeiro em anos. "Sim, meu amor. Juntos, onde pertencem." Vendi a casa, não por ganância, mas por exorcismo. O dinheiro financiou uma fundação, Liberdade das Sombras, apoio a filhos vítimas de pais controladores, com centros em Lisboa e Porto. Cada sessão, cada história partilhada, era um eco da minha, transformando veneno em antídoto. Mulheres como eu vinham, olhos baixos mas faiscantes, contando de infâncias roubadas. "Como fizeste para sobreviver?" perguntavam. Com paciência e uma teia bem tecida, respondia eu, sem detalhes, a vingança era minha, privada como um diário. João e eu expandimos o restaurante, agora um ponto de encontro para fado ao vivo, onde cantoras com vozes roucas narravam dores que curavam. Eu não cantava, ouvia, o som preenchendo o buraco que os meus pais deixaram. Ana crescia selvagem e livre, escalando falésias no guincho, sonhando ser bióloga marinha, para salvar as ondas do plástico, mamã. O mar, sempre o mar, testemunha impassível da minha jornada. Mas a reflexão veio devagar, em noites de lua cheia sobre o Tejo. Enterrar-lhes vivo não os matou fisicamente primeiro, eu os enterrei na vida, forçando-os a cavar as próprias sepulturas com as unhas da culpa. Foi cruel. Sim, gaiola por gaiola. Mas a lógica era implacável, eles plantaram humilhação, eu colhi justiça. A cultura portuguesa, com o seu fado de saudade e resiliência, entende, não perdoamos fácil, mas transformamos dor em arte, em lição. Aos 32, o mesmo número dos 1000 roubados, casei-me de novo com João numa cerimónia simples na praia de Carcavelos, pés na areia molhada, votos sussurrados como segredos. "Prometo-te liberdade eterna", disse ele, e eu chorei, não de tristeza, mas de renascimento. Agora, caminho pelas ruas de Lisboa, o elétrico 28 rangendo ao fundo, e sinto as cicatrizes como medalhas. Os meus pais controlaram-me até aos limites, eu ultrapassei-os, emergindo não quebrada, mas forjada. A vingança não é fim, é ponte para o perdão próprio. E se um dia Ana perguntar sobre os avós, direi, eles ensinaram-me o que não ser. E por isso, agradeço, à minha maneira. O sol põe-se no Tejo, dourado e impiedoso, e eu sigo em frente, livre como o vento que leva o fado para o mar.